Aleluia! Você pode dar uma salva de palma mais alto agora. Glória a Deus. Uhul! Digam glória a Deus bem alto aí. Que alegria estarmos aqui nesta manhã, não é mesmo, queridos? Uma manhã tão especial. Os irmãos que estão aqui no templo, por favor, podem se sentar. Glória a Deus pela vida de vocês que estiveram aqui ministrando nesta manhã, o louvor, a adoração, né? Agradecemos a Deus por tudo, que bênção, né, queridos? Ouvimos aqui nesta manhã um testemunho aí tão lindo, né? Do Felipe, da Michele, ontem, né? Eles abriram aí a sua padaria, que bênção, glória a Deus. Hoje é um dia muito especial, nós estamos aqui, na verdade, iniciando, eu diria que participando já do meu segundo culto hoje, isso mesmo, hoje nós já tivemos o privilégio de ter um culto pela manhã, começando às 8 horas da manhã, ministrando online a INSEGEC em Jataí, Goiás, né, onde hoje nós tivemos o privilégio de emancipar a INSEGEC Jataí, Goiás, em um culto muito especial, os pastores Silvio e Analice, um beijo mais uma vez aí no coração de vocês, e também, né, eu acredito que eles estão conectados, ou outros irmãos aí, que bênção estar aí, ter participado desse momento tão histórico, né, a pedido da nossa liderança, apóstola Valnice, podemos participar e celebrar esse culto de emancipação, ou seja, mais uma INSEGEC nascendo na nossa nação brasileira, né, ou vamos dizer assim, juridicamente falando, embora ela já existisse lá há alguns anos, mas juridicamente ela nasceu hoje. Nós nos alegramos por isso, foi um privilégio participar deste momento. Amém, queridos? Quero agradecer a Deus pela vida de você que está aqui no templo conosco nesta manhã. Eu estou vendo aqui algumas pessoas novas nos honrando com a sua presença, né, fazendo uma visita a nós. Que alegria tê-los aqui, também os nossos irmãos, sejam muito bem-vindos, né, nesta manhã tão especial em que Deus escolheu para que nós estivéssemos aqui. Hoje, dia 12, é um dia muito especial, não é verdade? Dia 12 sempre fala de autoridade, de governo. Julho, né? Mês 7, de perfeição, um dia muito lindo. Também quero agradecer a Deus pela vida sua que está aí conectado conosco, né? Pelas redes sociais. Hoje nós estamos transmitindo o nosso culto aqui, né? Pelo Face, pelo YouTube, também estamos aí no Instagram, então é uma alegria ter você conectado conosco nesta manhã. Sejam muito bem-vindos, espero que você seja, ou melhor, continue sendo muito abençoado por Deus neste dia, amém, queridos? Sem mais demora, eu gostaria de trazer uma palavra que Deus colocou ao meu coração durante esta semana, algo que Deus vem falando comigo neste período em que nós estamos vivendo em meio a eu diria um caos a nível mundial causado por essa pandemia. E o tema que Deus colocou ao meu coração é firmados no Deus da promessa. Qual é o tema desta manhã? Firmados no Deus da promessa. A Bíblia nos diz isso. O apóstolo Paulo, ele deixou isso enfático na palavra, que Deus é o Deus da promessa. Ainda há pouco eu estava ouvindo aqui, né, as canções, e essa última, antes de começar, né, eu ouvi eles ministrando, né, especificamente a Alexandra dizendo, né, Jesus nos dá a sua promessa, Ele nos deu a promessa, Ele nos garante essa promessa. E eu gostaria de ler com você um texto que está em Romanos, capítulo 15, versículo 13, e nós vamos a partir deste texto, então, nesta manhã, decorrer, né, algo que Deus tem para nós. Vou ler na Nova Almeida Atualizada, nesta versão,
Romanos 15, 13, que diz assim: e o Deus da esperança, o Deus da esperança, encha vocês de toda alegria e paz na fé de vocês, na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Olha, o texto começa dizendo: e o Deus da esperança. Por isso que o tema desta manhã é firmados no Deus da esperança. Quero iniciar fazendo aqui algumas declarações, e a primeira é que a esperança que vem da parte de Deus não é fruto do nosso desejo ou de que as coisas terminem bem para nós. Esperança não é só isso. Outra declaração que eu quero fazer é que a esperança também não é uma iniciativa ou uma tentativa, ou melhor, a esperança não é uma tentativa de apenas crer que o impossível pode acontecer. Embora estes são alguns dos aspectos da esperança, mas não a totalidade do seu significado. Em outras palavras, a esperança, ela não é um fruto do acaso. E é isso que nós vamos entender nesta manhã. O quê? Entender que ela é uma expressão de fé. Esperar é fé, esperança é fé, e confiança no caráter de Deus. Embora a gente vai ampliar um pouquinho mais durante este tempo que teremos aqui nesta manhã, em suma, ela é essa expressão de fé. Ela é a confiança no caráter do que Deus é, não no que Deus tem para nós, para nos dar, mas no que Ele é. Em outras palavras, a esperança, ela vem do próprio Deus, que nos dá a graça para confiar que Ele tem cuidado de nós e que se mantém fiel ao que pensa e diz a nosso respeito. Isso é muito importante entendermos, queridos, porque, sendo assim, mesmo em meio a ruídos, mesmo em meio aos barulhos, às guerras, às dificuldades, às crises e etc. que nós enfrentamos ou poderemos enfrentar, a esperança que vem de Deus, ela nos mantém em perfeita paz interior, que pode ser sentida dentro de nós, eu diria assim, como uma brisa suave, que tranquiliza a nossa alma naqueles momentos comuns em que seria sentir medo, aqueles momentos comuns que a gente deveria se sentir assim, angustiados. E vale ressaltar, é claro, que para os que temem ao Senhor, quando nós falamos de paz, paz não é ausência de conflitos, paz não é ausência de situações difíceis, amém? Você pode entender isso? Paz é independente dos conflitos, independente das situações difíceis que nós vivemos, independente das guerras que estão ao nosso redor, dentro de nós existe uma segurança, existe uma certeza, existe uma paz. Por outro lado, ainda falando dessa esperança, é importante frisar que a esperança, não é apenas um sentimento. Você não sente uma esperança. Ela é algo que está dentro de você. Ela está relacionada com a fé em crer no homem da paz, Jesus Cristo, que está conosco o tempo todo, que está sempre ao nosso lado. Ele é quem nos conduz ao nosso propósito, ou com propósito. E é muito importante nós vivermos isso dentro de nós. Deus, Ele nunca perde o controle de nenhuma questão, de nenhuma uma situação. Ele é soberano sobre tudo o que acontece. Ele é soberano sobre todas as coisas que estão se passando nos dias atuais.
O apóstolo Paulo, ele nos firma uma palavra muito poderosa em Filipenses 4:7, que diz: e o Deus da paz, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Que alegria você entender que a paz vem de Deus. Em tempos de crise, a nossa confiança, queridos, tem que estar neste Deus da esperança. A esperança vem dele. É claro que em tempos de crise nós precisamos nos adaptar a certas circunstâncias, mas isso não pode roubar os nossos olhos de Cristo. Não pode roubar os nossos olhos e nem muito menos aquela paz interior que Ele nos dá. Amém? Você pode crer nisso? Que essa paz, independente das circunstâncias que nós temos que nos adaptar, ela não pode ser roubada do nosso coração. A paz, a Bíblia diz aqui, o apóstolo Paulo dizendo que a paz que excede todo o nosso entendimento, vai além do que nós pensamos, ela é a garantia de termos no coração, ou no nosso coração, sempre guardado em Cristo Jesus. Eu fico pensando em quantas vezes nós perdemos a esperança. Sim, em algo que nós gostaríamos de receber, de ter, nas pessoas ou até mesmo em Deus. Já aconteceu isso com você? De perder a esperança, de ficar esperando algo e esse algo não acontecer? Perder a esperança de confiar em alguém ou até mesmo em Deus? E aí quando isso acontece, aliás eu disse que eu fico pensando muito sobre isso, eu me deparo, queridos, com muita fragilidade presente no ser humano. Como nós somos frágeis diante de tudo isso. Justamente por causa desta fragilidade, nós deixamos a fé ir quase que se embora assim de mão beijada, quando nós nos deparamos com essas decepções, com essas situações difíceis, ou até mesmo com as crises que nós enfrentamos. No momento de crise, nós descobrimos o que existe dentro de nós. É no momento de crise que nós descobrimos o tanto de esperança, de fé que há em nosso coração. Mas infelizmente, por causa de uma fragilidade do nosso coração, por a gente esperar em pessoas, por a gente esperar em coisas e essas coisas não acontecerem, ou as pessoas não nos realizar aquelas expectativas que nós estávamos esperando, por sermos assim frágeis com isso, nós deixamos, parece que essa esperança, essa fé ir embora. Não pode acontecer. Aliás, o que muitos dizem por aí é que não devemos ter esperança. Você já ouviu alguém dizendo isso? Para que ficar tendo esperança? Aliás, eu usaria um termo mais comum disso, que é: para de criar expectativas. Você fica aí criando expectativas em tantas coisas, que vai mudar isso, que vai mudar aquilo, que vai mudar a sua família, que vai mudar o seu casamento, né? E é tão interessante, queridos, que as pessoas falam isso como que se isso fosse um veneno fatal. É aquela coisa assim: não crie, pare de criar as coisas, não tenha, não espere. Eu não sei se você já ouviu isso de alguém, eu já. Aquele negativismo, sabe? E talvez você não só ouviu, mas talvez você seja uma das pessoas que tenha dito isso. Se nesta manhã, Deus quer nos levar a um novo nível de confiança no Deus da esperança. Ele responde, que se Ele promete, as promessas deles vão se cumprir e a esperança dele nunca será negada. Nunca, 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 nunca. Mas como nós não queremos, e eu digo isso, nós, incluindo a mim e você, ser levados, sabe, por essas coisas que a sociedade diz: não crie expectativa, não faça isso,
mas sim sermos levados pelo poder da palavra de Deus, que tem toda a verdade. Nós vamos nesta manhã aqui olhar um pouquinho para o que a Bíblia diz sobre isso, sobre esse Deus da esperança. Talvez hoje você se encontre aí sem esperança, não sei, talvez até aqui no templo, ou talvez alguém aí na sua casa, ou você que vai ouvir essa ministração numa outra ocasião, você já perdeu a esperança em alguma área, seja por ter tido experiências passadas não muito boas, ou por motivos errados, ou até mesmo seja por você ter confiado demais que aquilo ia acontecer e não aconteceu. Não importa, eu quero te dizer que mesmo assim, Deus é o Deus da esperança. Existe esperança, Ele jamais falhará com você, Ele jamais falhará conosco, Ele jamais falhará em suas palavras, em suas promessas. Se Ele disse, Ele vai cumprir. Se Ele prometeu, Ele vai realizar. Deus deseja que nós tenhamos essa esperança. Olha o que eu disse, eu vou repetir. Não é uma esperança vindo de nós. Deus deseja que essa esperança brote em seu coração vindo da parte dEle, porque Deus é o Deus da esperança. O caráter dEle nos traz a confiança. Oh meu Deus, quando nós olhamos para o nosso Deus, nós conhecemos aquele que Ele é por nós, não aquilo que Ele fez ou fará, mas naquilo que Ele é. Esse é o caráter de Deus. Deus é o Deus da esperança, aquele que cuida de nós, aquele que nunca falha. Nele nós temos segurança, por isso Ele é chamado, como nós lemos aqui em Romanos, o Deus da esperança. Aliás, Ele não apenas deseja que haja esperança em nós, mas que essa esperança transborde em nós, que essa esperança vá além do que está dentro de nós e alcance as pessoas que estão à nossa volta. Isso acontece, queridos, porque a esperança que nós encontramos em Deus não é algo monótono. A esperança que nós encontramos em Deus não é algo parado, como alguns pensam. Eu estou esperando. Cruzamos os braços e estamos esperando. Não, isso não é esperança. Muitos pensam que esperar é isso, cruzar os braços e esperar que Deus faça tudo. Não! Esperar em Deus não é algo monótono. Esperar em Deus não é algo que ficamos parados, paralisados. Esperar é algo ativo. Diga isso comigo. Esperar é algo ativo. O que significa isso? Que eu tenho que fazer alguma coisa, que eu tenho que agir, que eu preciso ter fé, que eu preciso trazer à memória essa esperança. Eu preciso de uma ação que se moverá ao lugar onde a esperança está. Isso é esperança, é você agir em rumo a ela, é você agir em rumo a essa esperança. Aqueles que esperam no Senhor, olha só, quem disse isso foi o profeta Isaías. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. A Bíblia diz que eles voam bem alto como a águia. Em outras palavras, enquanto nós estamos esperando, nós estamos batendo asas. A Bíblia continua dizendo que eles correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Veja que enquanto esperamos, nesse texto, o profeta Isaías diz que nós podemos bater asas, correr e andar. Deus vai agir de acordo com o nosso movimento. A vida é movimento. E neste tempo de crise, mundialmente falando, queridos, por causa desta pandemia que nós estamos vivendo, e no meio da agitação do dia a dia, e talvez das várias atividades que requer a sua atenção, assim como requer a minha atenção, e também das preocupações que muitas vezes nos vêm à mente, há uma frase que fica saltando na minha cabeça sempre. Aliás,
uma frase não, um versículo. Um versículo bíblico que neste tempo de pandemia tem saltado constantemente na minha mente e no meu coração. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Com certeza você já deve ter ouvido este versículo, lido. Vamos ler, na verdade, Lamentações de Jeremias. Eu gostaria de ler com vocês. Quem disse isso foi o profeta Jeremias. Capítulo 3 de Lamentações de Jeremias, versículo 1 em diante. Nós vamos ler aqui alguns textos, alguns versículos. Versículo 1 diz assim: olha só, queridos, a história, olha só o contexto que Jeremias estava vivendo. E se você for ler o livro de Jeremias e Lamentações, você vai ver quantas situações difíceis esse profeta viveu. E aqui no versículo 1, dá uma impressão que nesse capítulo ele faz um resumo de tudo. Ele diz assim: eu sou um homem que viu a aflição causada pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Certamente ele voltou a sua mão contra mim sem parar todo dia. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele, despedaçou os meus ossos. Forte, não é? Construiu rampas de ataques contra mim e me cercou de amargura e de dor. Ele me fez habitar na escuridão como aqueles que morreram há muito tempo. Você já passou por tudo isso? Cercou-me de um muro e já não posso sair. Prendeu-me com pesadas correntes. Mesmo quando clamo e grito, ele fecha os ouvidos à minha oração. Fechou os meus caminhos com blocos de pedra e fez tortuosos as minhas veredas. Foi para mim como um urso à espreita, como um leão pronto para atacar. Olha como ele se sentia. Desviou os meus caminhos e me fez em pedaços, depois me abandonou. Entesou o seu arco e me pôs como alvo de suas flechas. As flechas da sua aljava atingiram o meu coração. Eu fui feito motivo de riso para todo o povo. E a sua canção de deboche o dia inteiro. Olha só, gente, todo mundo debochando dele. Versículo 15: fartou-me de amarguras e saciou-me de abismo, quebrou os meus dentes nas pedras e cobriu-me de cinzas. Já não sei o que é ter paz e esqueci o que é desfrutar do bem. Então eu disse: não tenho mais forças. A minha esperança, olha o que ele diz, nós estamos falando de esperança. A minha esperança no Senhor acabou. Lembra-te da minha aflição e do meu andar errante, do abismo e da amargura. Minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. Aí, queridos, depois dele ter falado tudo isso, que aqui ele fez um resumo de toda a história da vida dele, no versículo 21 ele ainda diz assim: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Em outras palavras, diante da crise, das situações difíceis, o profeta Jeremias disse assim: eu posso voltar a ter ou viver essa esperança em Deus. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E aí ele começa a enumerar o que era que poderia dar essa esperança. Versículo 22: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Por causa das suas misericórdias não tem fim. Porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção, desculpem, é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Essa é a esperança que eu estou ministrando nesta manhã, queridos. Esperarei nele, independente de tudo. O Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo de sua mocidade, que ele se assente solitário e fique em silêncio, porque esse jugo Deus pôs sobre ele. Põe a sua boca no pó, talvez ainda haja esperança.
Às vezes, a rotina e as adversidades, as atividades ordinárias, elas não nos permitem, queridos, a desfrutar do extraordinário. Diante de toda essa situação que ele estava vivendo, ordinárias, as situações difíceis, você viu aqui o que ele foi enumerando. Ele não estava conseguindo ver o extraordinário. Até que ele disse: esperarei em Deus. Eu vou colocar a minha boca no pó, talvez assim haja esperança. É por isso, queridos, que como Jeremias, nós podemos escolher em cada momento recordar aquilo que nos traz esperança. Eu disse aqui nessa frase, nessa sentença, 3 palavras que eu quero ressaltar: escolher, recordar, esperança. Ele escolheu, diante da situação que ele estava vivendo, do caos, da crise, e nós trazemos hoje a situação que estamos vivendo da pandemia, ou talvez você está vivendo uma situação caótica no seu casamento, na sua família, na sua vida espiritual, no seu lar, nas suas finanças, no seu profissional, não sei, não me importa, o que importa é que você pode escolher cada momento, recordar aquilo que pode te trazer esperança. É uma escolha minha, uma escolha sua. Jeremias, queridos, se nós olharmos para a vida dele, ele foi conhecido como um profeta chorão, e ainda o seu temperamento melancólico, somado ao que lhe tocou a viver, você vai ver aqui que ele começa dizendo algo que, segundo o relato dele, o imergiu numa profunda tristeza. No entanto, naquele momento de crise, ele ousa a dizer: eu esperarei no Senhor, eu vou ter esperança quando eu me recordar de. E aí ele começa a enumerar as misericórdias, ele começa a dizer que o amor do Senhor não tem fim, ele traz à memória tudo aquilo que Deus já havia feito em sua vida. Talvez você esteja se perguntando: como podemos lembrar-nos daquilo que nos dá esperança? Como? Como eu disse ainda há pouco, mesmo nesse temperamento que ele tinha, mesmo ter sido conhecido como profeta chorão, e mesmo imergido essa profunda tristeza, ele trouxe a memória: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Ele começa dizendo isso, depois de um relato de angústia, ele traz à memória o que Deus podia fazer. Queridos, agora eu te pergunto, lembrar-se da fidelidade de Deus é suficiente para suportar o que Jeremias estava suportando? Vamos enumerar aqui algumas coisinhas: perseguições, exílio. Se a gente for ver o contexto da vida dele, você vai ver um desenraizamento cultural que ele estava vivendo. Meu Deus, vivendo tudo isso, lembrar-se da fidelidade de Deus é suficiente para suportar todas as situações difíceis que nós vivemos? Da mesma forma que eu lhe fiz esta pergunta, eu respondo: evidentemente que sim. Quando nós trazemos à memória aquilo que pode nos trazer a esperança, queridos, independente da situação, uma paz brota dentro de você. Certamente nós podemos confiar, apesar das nossas dívidas, apesar dos nossos dívidas, quando eu falo dívidas de erros, de situações difíceis, apesar das nossas dúvidas, apesar dos nossos erros, apesar das circunstâncias que nos tocam a viver, a sua fidelidade permanece para sempre. Deus é imutável. É comum nos questionarmos, ou que nós questionemos quando as coisas não estão
muito certas ou da forma como nós gostaríamos que estivéssemos certas, ou que achamos que estão certas. E aí nós perguntamos: por que é que Deus permite isso? Por que é que isso me acontece? Porém, diante dessas perguntas, se nós olhássemos em outra perspectiva, e se mudarmos uma palavra só nesta sentença ou nesta pergunta, e ao invés de nós perguntarmos por quê, nós perguntássemos a nós mesmos para quê, com certeza as coisas seriam muito diferentes. Em outras palavras, para que é que Deus permite isso? Para que é que isso ou isto me acontece? Muitas vezes esse porquê, queridos, dá uma conotação de nós acharmos que Deus tem que fazer as coisas do jeito que nós achamos que Ele tem que fazer. Mas o para quê nos leva a um propósito. Isso não está acontecendo de qualquer forma, Deus está fazendo porque Deus está movendo a sua vida nas nossas vidas. Muitas vezes nós acreditamos que por sermos filhos de Deus, nós somos imunes à dor, ou são nesses momentos, queridos, que nós muitas vezes achamos que temos que ter só benefícios. Não, são nesses momentos que as palavras de Deus, através do apóstolo Paulo, chegam a nós e muitas vezes elas nos chocam a todo o nosso ser, quando o apóstolo Paulo diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós cada vez mais abundantemente um eterno peso de glória. Um eterno peso de glória. Isso está em 2 Coríntios 4,17. Quanto dentro de nós, ou quanto temos, queridos, que aprender com esses homens, com o apóstolo Paulo, com Jeremias, pessoas que se mantiveram firmes no propósito de Deus, apesar das adversidades. Agora, eu sei, é fácil de dizer, tudo isso que nós estamos ministrando, mas é difícil de praticar, é difícil. Nós somos humanos e a nossa natureza tende à autossuficiência e ao controle das coisas, portanto, ousar ter esperança diante de tudo isso torna-se um desafio diário para nós. Não é fácil. E uma das coisas que Jeremias nos ensina aqui é ter esperança. São 4 coisinhas que eu quero deixar para vocês na vida deste homem. Primeiro é ter esperança. Jeremias, queridos, primeiramente ele diz que a esperança, eu quero trazer à memória aquilo que pode trazer esperança. A esperança está intimamente ligado a essa espera. Mas esperar o quê, pastor? A espera de um resultado favorável? Sim, mas essa esperança, queridos, ela precisa estar unida à fé. Em outras palavras, não unida, ela é a própria fé. Nós esperamos em algo, ou que algo aconteça, acreditamos que uma circunstância vai mudar, e em meio às dificuldades, ter a esperança, em outras palavras, é ter a certeza de que Deus está no controle da situação e podemos descansar em sua boa, agradável e perfeita vontade. Era isso que Jeremias estava trazendo à memória, essa esperança, acreditar que Deus está no controle de tudo. Segunda coisa que Jeremias nos ensina é lembrar. Lembrar do quê? 2 coisas, lembrar da fidelidade de Deus e lembrar das misericórdias. Se nós olharmos para o texto, ele vai dizendo isso, ele traz a fidelidade do Senhor em pauta, ele traz as misericórdias do Senhor em pauta, ele diz que Deus é fiel em todo o tempo. Irmãos, as circunstâncias não influenciam os planos de Deus, de forma alguma. Ele não deixa de ser fiel quando a dor nos atinge, quando a crise chega em nossas vidas. A sua fidelidade é eterna e Ele nunca nos abandona. E quando Ele fala das misericórdias,
ele diz que essas misericórdias, elas são renovadas todos os dias, todas as manhãs. O que quer dizer isso, queridos? Quer dizer que nós merecíamos a morte e Ele nos deu a vida. Nós éramos os seus inimigos e Ele nos chamou de amigos. Nós éramos órfãos e Ele fez o que? Ele nos adotou, dando-nos uma nova identidade, filhos amados. O seu amor nos atraiu a Ele com esses laços eternos. Ele nunca nos abandona. Terceira coisa que Jeremias nos ensina é declarar. Lembre-se, primeiro é esperança, esperar em Deus. Segundo, lembrar. Terceiro, declarar. Declarar, sim, diante de todo um caos, queridos. Não há nada melhor do que nós declararmos o que Deus já fez e o que Ele pode fazer e o que Ele é, principalmente por nós. Jeremias, ele declarou: eu me recordo disto. Eu trago a memória. E ele abre os seus lábios e declara. Declarar, queridos, neste caso é dizer a nós mesmos. Muitas vezes nós precisamos falar em voz alta para que os nossos ouvidos ouçam o que Deus já fez nas nossas vidas, o que Ele fará, o que Ele está fazendo, mas muito mais declarar o que Ele é nas nossas vidas. Ele disse: Deus é fiel. Esse é o caráter de Deus. Focar em quem Ele é, fiel, misericordioso, e não no que Ele apenas fez, ou pode nos dar, ou nas circunstâncias. Lembrar, queridos, em alta voz, como Deus um dia agiu por nós. Você já disse em voz alta assim: Deus me salvou, Deus me escolheu, Deus mudou a minha vida, Deus me tirou do cativeiro, Deus me tirou da escravidão, Deus me colocou num caminho seguro que é Ele mesmo. Quando você declara em voz alta o que Ele fez, parece que dentro de você uma força começa a brotar. E foi isso o que Jeremias fez diante do caos. Ele começou a declarar a fidelidade do Senhor. E ele começou, queridos, diante daquilo, superar as dores, as provações, as incertezas daquele momento que ele estava vivendo. E isso acontece conosco quando nós declaramos em voz alta. Melhor ainda, queridos, eu diria que recordar a essência do que Deus é, nos ajuda a entender o seguinte: Ele nunca muda, mesmo quando as circunstâncias mudam. Você pode repetir isso comigo? Deus nunca muda, mesmo que as circunstâncias mudam. Como disse Jeremias, Deus é a nossa porção. Deus é a minha porção. Não há nada fora dele que possa satisfazer a minha alma. E a quarta coisa que eu vejo aqui é esperar. Esperar. Ele disse: esperarei no Senhor. Talvez, queridos, essa é a parte mais difícil. Esperar. É ou não é? Nós fomos, parece que, programados para ter tudo em pouco tempo. Cada vez mais nós vivemos numa sociedade que odeia esperar. Tudo fast food. As pessoas procuram o imediato, recusando-se a viver o processo. Tem um processo, mas as pessoas querem para ontem. Odiamos esperar. Porém, quando nós olhamos para Deus, quero te dizer algo que talvez possa te surpreender. Deus ama agir em tempos de quietude e incertezas. Por quê? Porque, queridos, é nesses momentos onde nós valorizamos a sua bondade e a sua fidelidade. Aquele momento que parece que as coisas estão demorando tanto, você vai perceber o quanto Deus é bom e fiel para com você. Assim como Jeremias, nós precisamos ter esperança, diga comigo, ter esperança, lembrar da fidelidade e misericórdia, declarar a palavra e esperar nele. Amém, queridos?
Nós estamos vivendo hoje, num momento em que a pandemia abalou o mundo. É ou não é verdade? Nós fomos pegos de surpresa. E a nossa rotina está, não sei a sua, a minha parece completamente mudada. Mudou tudo, mudou a agenda, mudou tudo. Existem muitas incertezas hoje, muita confusão, líderes e cidadãos, queridos, anônimos, isolados, perplexos, procurando entender como viver os próximos capítulos da história mundial. Isso na economia, isso na política, eclesiasticamente falando, todas as áreas. O mundo foi abalado. Eu não estou aqui para afirmar isso. Eu estou aqui para afirmar a segunda parte. Mas Deus não. O mundo foi abalado, mas o trono não. O trono de Deus permanece imutável. Nada foi abalado, nada fugiu do controle de Deus. E se você colocar a tua esperança no Deus da esperança, você verá que embora o mundo esteja abalado, você no centro da vontade de Deus não será abalado, nunca será abalado. É claro, é bem verdade que nós estamos em meio a essa pandemia mundial, como eu já disse, caos, medo, temor, tanta gente com receios, quarentena social, cidades paradas, escolas sem aulas. Nós estamos vendo tudo isso, as ruas vazias, não é mais a mesma coisa como nós víamos as coisas, Nós vemos hoje mercados cheios de pessoas preocupadas, comprando alimentos não perecíveis, estocando coisas. Aliás, só se fala disso, idosos, grávidas, diabéticos, cardíacos, hipertensos, isolados em suas casas para não sofrerem o risco dessa transmissão de tudo o que está acontecendo. E diante de tudo, a gente vê um vírus que ainda não conhecido na sua complexidade e que ainda não se sabe 100% de toda a força que ele tem ou todo o seu potencial. Há tantas opiniões, queridos, sendo vinculadas hoje nas redes sociais e nas mídias, nos meios em que nós vivemos, um bombardeio de informações onde muitas pessoas se encontram de que forma? Aterrorizadas, preocupadas, possibilidade de morte, medo da falta de provisão, é a reclusão social necessária, é a crise econômica gerando essas incertezas nos corações de tantos seres humanos. Para muitos nós vemos que, claro, a primeira reação é a natural. Qual é? Ter medo de tudo, fazer compra, isolar-se. Sim, esse é o momento em que todo cuidado é necessário. É muito importante, queridos, que a gente se cuide, lavar as mãos. É muito importante, queridos, eu diria que é mais do que nunca, isso é uma ação constante. Nós precisamos fazer isso, precisamos ter um bom senso, precisamos usar o álcool em gel como está aí, todo mundo usando, é preciso ter isso neste momento, mas, eu sempre gosto desse mas, vírgula, não é só isso, nós precisamos ter fé e a esperança no Deus da esperança. Amém, queridos? Nós precisamos ter esperança neste Deus que é a própria esperança. Em outras palavras, em meio ao caos que nós encontramos, é ali, irmãos. Você não precisa ter medo quando você e a sua vida está nas mãos do Deus da esperança, porque é naquele lugar do caos, é diante de toda essa situação que nós encontramos plena segurança e esperança, ao lembrar que aquele que se assenta sobre o círculo da terra, ele não está surpreso com nada disso. O trono não está abalado, o trono não foi abalado, ele permanece Senhor absoluto de tudo e de todos, de toda a história. Isaías 40 nos lembra que o Senhor é quem estabelece os limites de todas as coisas, e Ele permanece soberano sobre tudo e sobre todos. Quando você vai ler isso em Isaías, eu até trouxe aqui, queridos, em Isaías 40, versículo 12 até o 14,
Olha só o que diz: quem mediu na concha das suas mãos as águas, e tomou a medida dos céus, os palmos, e recolheu numa medida o pó da terra, e pesou os montes com peso e os outeiros em balanças. Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como o seu conselheiro ensinou, com quem tomou ele conselho, que lhe desse entendimento e lhe ensinasse o caminho do juízo, que lhe ensinasse o conhecimento e lhe mostrasse o caminho do entendimento? Você vê aqui que o profeta, com todas essas perguntas, responde que Deus está no controle de tudo. E se a gente continuar lendo aqui, a gente percebe que a Bíblia também diz que Ele conhece o final já dessa história. Ele não conhece só o começo, o meio, Ele conhece o fim. Isaías 46, a parte A do versículo 10, diz assim, que anuncio o fim desde o princípio, desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Tudo está no controle de Deus. Aí a pergunta vem: por que então, queridos, vivermos debaixo de tanta tensão, de tanto medo, de tanta preocupação, se nós temos o Deus da esperança? Nós somos filhos de um Deus verdadeiro, fiel. Não deixe o medo roubar a sua paz. Não deixe. Em momentos de crise, nós sempre procuramos encontrar uma explicação, vamos dizer, racionalmente explicável do porquê de tudo isso está acontecendo. É ou não é verdade? Nossa mente quer uma razão explicável, nossa cabeça quer entender. E é nesses momentos, queridos, que nós precisamos de equilíbrio e sobriedade. Ou seja, em meio à crise, é uma excelente oportunidade para crescer na confiança na palavra de Deus. Ela e não as circunstâncias. Até porque é a palavra de Deus e não as circunstâncias que definem a verdade, que define quem Deus é. Não são os nossos, nem os nossos sentimentos, queridos, ou a nossa percepção limitada às circunstâncias que definem o caráter de Deus. E nós muitas vezes, nós colocamos os nossos sentimentos na situação, ou nós temos uma percepção tão limitada às circunstâncias e definimos o que Deus é por causa das circunstâncias que nós vivemos. Não, Deus está num trono inabalável. Concluindo isso, o fato histórico e redentor da cruz e da ressurreição torna-se verdade sobre tudo aquilo ou a verdade a qual nós pertencemos. Nossa rocha eterna é Jesus. Ele é nossa esperança inabalável. E essa esperança, queridos, tem que estar em Cristo ressurreto. Mesmo que as nossas circunstâncias sejam abaladas, Deus é inabalável. Independente daquilo que eu e você, do que nós temos experimentado, nós estamos firmados naquele que era, naquele que é e que há de vir. E assim como Ele permanece sempre firmado na sua palavra, nós também poderemos permanecer nessa palavra. Nós precisamos seguir o conselho do Provérbios ou do proverbista 3:5, confie no Senhor de todo o teu coração e não apoie, não se estribe em seu próprio entendimento. Nesses dias nós devemos manter informados, claro, saber do que está acontecendo, de tudo o que está acontecendo, sim, é importante, mas manter a nossa mente cheia da verdade e da esperança encontradas no Senhor é a razão de todas as coisas. Ele permanece mesmo ontem, hoje e sempre, de eternidade a eternidade. Ele é soberano em conduzir a história. Eu repito, ainda que o mundo tenha sido abalado, o trono não foi abalado.
E nós precisamos entender, queridos, que há esperança no Deus da esperança. Mesmo de longe, aí diga isso para a pessoa que está aí do seu lado. Se você está na sua casa, diga: Deus é o Deus da esperança. Amém? A esperança não está em nós mesmos. Nós precisamos refletir sobre isso, queridos. E como eu disse, concluindo nesta manhã, esta palavra, esta reflexão, nós já entendemos até aqui que nós estamos vivendo em tempos inimagináveis até então. Nós nunca imaginávamos que viveríamos um tempo assim, uma crise de saúde que se alastra e afeta tudo e todos, pessoas sendo contaminadas, e nós vemos, queridos, que diante de tudo isso, muitas vezes, muitas pessoas ainda vivem acreditando em si próprio, colocam a esperança em si mesmos. Diante de tudo isso, colocam a esperança em seus trabalhos, colocam a esperança em suas capacidades de gerar recursos, em seus potenciais, em seus prazeres, em seus corpos saudáveis e etc. Ao invés de colocar a sua esperança em Deus, diante de tudo isso, nós vemos ainda pessoas que não conseguem olhar para Deus como um Deus da esperança. E o fato, queridos, é que em momentos como este, nós somos chocados com a nossa própria fragilidade, com a nossa incapacidade de mudar tantas circunstâncias das nossas vidas. Nós vemos assim pessoas sem saber o que fazer. Um vírus invisível que está derrubando tudo o que é visível. E de repente, como eu já disse, pessoas sendo tomadas pelo medo, pelo desespero, pela angústia. E a pergunta é: para onde correr? Para onde correr? Como escapar desta situação lamentável? Existe esperança? Sim, queridos, existe esperança. Só que essa esperança tem que estar na pessoa certa. Essa esperança não pode estar na força do seu braço, do seu conhecimento, das suas finanças, do seu trabalho. Essa esperança precisa estar em Deus. E quando eu falo de esperança, eu digo mais do que a certeza de que em breve uma vacina irá surgir. Não é essa esperança que eu estou falando. Quando eu falo de esperança, eu não estou falando de uma esperança de que em alguns meses nós vamos voltar à normalidade, até porque eu acredito que nunca mais voltaremos à normalidade que nós vínhamos vivendo. Deus usou isso. Eu não sei se isso aconteceu. Muitos dizem que sim, contradizem que não. Mas uma coisa eu posso dizer, que isso está acontecendo, e Deus está usando isso para mudar muitas vidas. Isso eu sei que está acontecendo. Muitas vidas, muitas famílias, convívio social, famílias que não viviam mais, filhos que não tinham mais relacionamento com seus pais e vice-versa, trancados dentro das suas casas, não tiveram onde fugir e tiveram que começar uma nova fase de suas vidas. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso, queridos. Eu talvez não, tenho certeza, como eu disse, nunca mais voltaremos a essa normalidade. E muitas pessoas talvez vai querer tentar reconstruir aquilo que perdemos durante tanto tempo, nesse tempo difícil, nesse período difícil. Não é esse tipo de esperança, queridos, que eu estou falando. Eu falo de uma esperança que vai além disso. Eu falo de uma esperança que vai além de uma expectativa de você ser infectado por um vírus, de não ser infectados por um vírus. Eu falo de uma esperança maior do que um alívio de você às vezes não correr um risco de vida por ter sido infectado. Eu falo de uma esperança eterna, que não se acaba, que não se move com os ventos. Uma esperança que vai além da pandemia, que vai além das calamidades que possam vir assolar a terra ou até mesmo as nossas vidas. Uma esperança que se chama Jesus Cristo.
É dessa esperança, porque a Bíblia diz que todo aquele que crê em Cristo Jesus é cheio, ou pelo menos deveria ser cheio dessa esperança, de que um dia Ele voltará, de que um dia Ele ressuscitará, e quando Ele voltar, querido, ressuscitará não, quando Ele voltar, Ele ressuscitará os mortos, e os vivos serão arrebatados. É dessa esperança que eu estou falando, onde Ele estabelecerá a sua justiça e retidão, onde Ele reinará de uma forma perfeita, onde Ele enxugará todas as lágrimas dos nossos olhos, onde não haverá mais choro, nem dor, nem sofrimento, nem morte, nem angústia, nem pecado, nem nada dessas coisas que nós estamos vendo nos dias atuais, como desespero, medo e dor. O seu reino será um reino perfeito, cujo a base do seu reino é amor, é justiça, onde tudo será transformado e junto com Ele viveremos por toda a eternidade. É dessa esperança que eu estou aqui nesta manhã compartilhando com você. Jesus é a tua esperança. Para muitos isso é apenas um conto de fadas, uma mentira, uma ilusão, uma fantasia, afinal já se passou tanto tempo que se ouve disso, não é mesmo? E nada aconteceu. Mas, queridos, nesta manhã, a esperança está em você colocar a sua confiança, não nas coisas volúveis, nas coisas que passam, nas coisas que estão acontecendo, nas coisas que estão desmoronando neste momento como nós estamos vendo, mas colocar a nossa esperança, depositar a nossa confiança em Jesus. Minha perspectiva é que se já passou muito tempo, e ainda assim há tempo, então é tempo de se arrepender, é tempo de mudança, é tempo de tirar a nossa esperança dessas coisas passageiras, onde nós temos depositado a nossa confiança. É tempo de parar tudo isso, é tempo de mudar o nosso foco e colocar a nossa fé. É hora de colocar a nossa esperança em Cristo, o único que pode verdadeiramente corresponder com a tua esperança, com a nossa esperança, se nós crermos nele. Amém? Nós somos, queridos, como a relva do campo. Um dia nós estamos aqui e outro dia não mais. Nós sempre voltamos ao pó. Sempre, nosso corpo mortal voltará ao pó. Se ainda não aconteceu, nossa hora vai chegar. Um dia vai chegar. Aliás, essa é a única certeza que todo ser humano tem após o seu nascimento. Um dia vamos morrer. No entanto, nesta manhã, eu estou aqui porque eu quero lembrar a você que existe uma outra certeza. Assim como nós temos a certeza que depois do nascimento virá a morte, eu estou aqui para te dizer que a certeza é que um dia Ele voltará, Ele ressuscitará os mortos, e todos irão prestar conta diante dEle, e Ele governará por toda a eternidade, e todos os que colocarem a sua esperança nele, estarão com Ele num reino perfeito. Amém? Por isso, queridos, vivemos hoje, não como uma esperança de que não pegaremos um vírus. Não viva com essa esperança, eu não vou pegar um vírus. Ou que se pegarmos, nós sobreviveremos e não morreremos. Não. Mas sim, de que essa vida é passageira, porém existe uma realidade eterna, e será estabelecida quando Jesus voltar. Ele é o Rei eterno, Ele é o presidente, Ele é o líder, que na verdade um líder perfeito que todas as nações gostariam de ter. Ele é o único que pode saciar o nosso desejo de justiça. Ele é o único que pode nos dar paz, que tanto ansiamos ter. Eu quero te convidar a refletir sobre isso nesta manhã.
Eu te convido a colocar a sua esperança em alguém que não lhe decepcionará nunca. E se você já depositou a sua confiança em Cristo, não se esqueça qual é a sua última esperança. Pois nele nós encontramos a vida eterna. Nele a morte é passageira e, consequentemente, com ele viveremos para sempre. Onde você estiver aí, até os irmãos que estão aqui, e você que talvez está me assistindo nesta manhã, eu gostaria que você fechasse os seus olhos por uns momentos e refletisse sobre algo. Deus o ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Você pode crer nisso? Deus te ama e tem um plano para você. E se você entende que é pecador e está separado de Deus, e por isso não conhece e nem consegue experimentar esse amor e esse plano para a sua vida, eu quero te dizer nesta manhã que Jesus Cristo é a única solução de Deus para você. Por meio de Jesus você poderá conhecer o amor e o plano de Deus para a sua vida. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. A única coisa que você precisa fazer é receber a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E isso pode ser feito através de um convite pessoal. Só então você poderá conhecer e experimentar o amor e o plano de Deus para a sua vida. Em Apocalipse 3:20 está escrito: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Pastor, eu já fiz esta oração, eu já abri meu coração, Jesus já entrou. Então por que muitas vezes, queridos, nós não estamos ceando com ele e ele conosco? Esta é uma manhã para renovarmos a nossa aliança com o Senhor. Agora mesmo você pode abrir a porta do seu coração e convidá-lo a entrar, ou seja, você pode receber a Cristo agora mesmo em oração. E se este é o teu desejo, você que está aqui ou se você está me ouvindo, gostaria que você repetisse uma oração após mim e diga: Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Eu abro a porta da minha vida e Te recebo como meu Salvador e Senhor. Eu Te agradeço porque me aceitas como eu sou e perdoa os meus pecados. Toma conta da minha vida. Desejo estar dentro do Teu plano para mim. Escreve o meu nome no livro da vida com o Teu sangue. Amém. Amém. Se você que está me ouvindo, você está aqui, fez esta oração com seu coração, algumas coisas importantes aconteceram nesse momento. Primeira, Cristo entrou na sua vida. Segundo, seus pecados foram perdoados. Terceiro, você se tornou um filho de Deus. E quarto, você começou a viver uma nova vida para o qual Deus o criou. Amém? E para ajudá-lo nesse crescimento a partir desta decisão, desta oração, deste momento tão especial que você acabou de tomar, eu quero dizer algo. Procure uma igreja, procure um lugar mais perto de você, principalmente para você que não pertence a uma. Entre em contato. Nós temos as nossas redes sociais, nosso telefone, nós temos nossos meios sociais e nós teremos o maior prazer em ajudá-lo ou ajudá-la. Amém? Eu gostaria que mais uma vez você orasse comigo. Pai, nós cremos no Deus da esperança. E essa esperança que nos proporciona a vida eterna, ela nos dá todas as demais coisas juntamente com ela. Quando nós colocamos a nossa fé em Cristo, temos por direito tudo o que Cristo conquistou na cruz do Calvário a nosso favor.
E eu quero declarar nesta manhã, todos os que estão aqui presentes no templo, os que estão presentes online, os que fizeram esta oração pela primeira vez, os que fizeram esta oração renovando a sua aliança com o Senhor, enfim, baseados, meu Deus, nesta palavra, no Deus da esperança, nós passaremos e vivemos. Quando eu digo passaremos, principalmente para esses que te conhecem hoje, que te aceitam hoje, a viver e a desfrutar de tudo que Deus conquistou. E nós, Pai, que já te conhecemos, que já te servimos, permaneceremos com os nossos corações firmes no Deus da esperança. Este é o tema desta palavra desta manhã, firmados no Deus da esperança. Tanto nós quanto aqueles que tomaram a decisão nesta manhã, nossa base está em Ti, Senhor. Está no Deus que nos prometeu e cumprirá a sua promessa. Te agradecemos de todo o nosso coração por este dia, por esta manhã e pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero declarar um excelente domingo para todos vocês. Tantos vocês que estão aqui nesta manhã, quanto vocês que estão em casa. Que você possa desfrutar não só deste dia, mas também desta semana, dos próximos meses e anos, do Deus da esperança. Esse Deus que quando promete, Ele cumpre tudo. Amém. Quero agradecer a Deus neste momento pela tua vida que esteve conectado conosco, participando desse tempo, deste culto em live. E creio que Deus continuará te abençoando de uma forma muito especial. Os irmãos estão aqui no templo, gostaria de convidá-los para se colocar de pé. Amém. Os que estão aqui, nós vamos para casa. Você que está em casa, se tiver oportunidade no próximo domingo, venha participar conosco desse tempo tão gostoso em que nós estamos revivendo esse tempo de comunhão. Hoje, enquanto estavam ministrando aqui, nós pudemos bater palmas juntos, algo que já fazia um tempão que a gente não ouvia as nossas palmas, e é tão gostoso viver esse tempo de comunhão. Que Deus te abençoe de uma forma muito especial, te guarde em nome de Jesus. Levante a tua mão e receba a bênção do Senhor. Que Yahvé te abençoe e te guarde. Que Yahvé faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Yahvé sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom. Um beijo no teu coração, em nome de Jesus, e até o próximo domingo.